Voltando à nossa querida filosofia bebezinha lá no século VI a.C., na Grécia, portanto, na antiguidade, né? Dentro da história geral, nós estamos falando da antiguidade. Aí eu vou falar para você sobre alguns pré-socráticos importantes, né? Eu vou usar como base um livro do Bornheim, a respeito de esqui, portanto, né, velhinho, destruído, produto do sebo, para que a gente possa tentar uma compreensão um pouquinho melhor, tá? Então eu vou falar para você sobre um outro filósofo lá de Mileto, que é um cara chamado Anaxímenes, tá? E aqui diz assim, ó, Anaxímenes nasceu provavelmente no ano 585 a.C., e assim, o problema desses escritos é que assim, a biblioteca de Alexandria pegou fogo e nós perdemos muitos dos escritos que tinham lá. Então nós temos alguns fragmentos, ou seja, pedaços soltos dos escritos, né? E aí, se eu puder resumir para você, eu vou resumir nesse aforismo aqui, tá? Ó, o ar, pro Anaxímenes, né? Então eles vão buscar o ar que para ele é o ar. E ele diz assim: é o elemento originante de todas as coisas, elemento vivo que constitui as coisas através de condensação ou rarefação. Assim, o fogo é ar rarefeito e pela condensação progressiva formam-se o vento, as nuvens, a água, a terra e finalmente a pedra. Esse cara, o Anaxímenes, ele olha para a natureza e ele percebe que o elemento primordial a todas as coisas é o ar, porque o ar ele pode se modificar. E então ele acreditava que no movimento de rarefação ou condensação, o ar dava origem a outras coisas, né? Esse movimento do ar, porque se você pensa na água como elemento primordial de todas as coisas, essa água ia estar onde, velho? Sob que formato? De que forma? Mas aí você pensa, professora, mas ela poderia estar, então, no estado, não no estado líquido, não no estado sólido, mas no estado gasoso. Se ela estava no estado gasoso, ela estava provavelmente em algum lugar, que seria provavelmente o ar, né? Esse cara, ele observava a natureza, então, e ele dizia que o ar era o elemento básico, a origem de todas as coisas. O Xenófanes, de Cólofon, sempre de Cólofon é o lugar, tá? Diz assim, ó, o elemento primordial é a terra. No fragmento 29, né, ele diz assim, fala em terra e água, referindo-se, porém, à gênese do homem, como ele vai esclarecendo. A partir do elemento terra, ele desenvolve a base da sua cosmologia. Ele acreditava, portanto, né, que a terra era o elemento primordial de todas as coisas. E aí tem no fragmento 11, ele diz assim: Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo o que para os homens é o próprio vergonha, roubo, adultério, fraudes recíprocas, como contavam os deuses. Quer dizer, ele não acreditava que os deuses devem ser a origem de todas as coisas, não no sentido que o Homero e Hesíodo disseram. E por que eles não acreditavam nisso? Porque os deuses gregos, eles parecem muito conosco, comigo e com você. Então isso significa que nós, seres humanos, nós inventamos esses deuses a partir da nossa própria realidade e que não há lógica nenhuma de pensar que se existem deuses, eles são parecidos com todos nós, né? Não tem como aí. E aí, eu vou deixar aqui o próximo no livro é o Heráclito, e eu vou deixar ele para depois, porque eu quero parar no Heráclito para que nós possamos fazer
uma reflexão que vai ser importante ao longo de toda a história da filosofia, que é a reflexão do Heráclito e do Parmênides. Nós temos aqui um outro filósofo importante, que é o Empédocles, né? O Empédocles acreditava não numa única substância, mas ele acreditava que eram os 4 elementos, portanto, a terra, o fogo, a água e o ar, certo? E que no movimento de agregação e desagregação desses 4 elementos surgiram todas as coisas que existem, né? Portanto, o fogo age sobre a água, modifica-se, a água se modifica. E aí nós temos, por exemplo, a chuva acontecendo, a chuva que entra em contato com a terra, que produz vida, e assim por diante, né? Então, nós temos alguns filósofos que eles acreditam que uma única arquê é possível, enquanto nós temos outros que dizem que não é um único elemento, são mais de um, como eles, por exemplo. E aí, nós temos vários pré-socráticos, e eu vou pedir para que você estude cada um deles, para que você busque a cada um deles, e eu vou falar aqui do Demócrito, né? O Demócrito, ele desenvolve a teoria dos átomos, do Leucipo. A realidade é composta por átomos e vazio. A combinação dos átomos, que são infinitos em número e imperceptivelmente pequenos, explica a formação de todos os fenômenos. Pelo ato, a gente percebe o conhecimento. O que o Demócrito está querendo dizer? Ele, olhando para a natureza, ele percebeu que tudo que existe pode ser dividido em pedaços menores. Por exemplo, se eu pegar essa caneta, ela não é o todo, ela são vários. Eu posso quebrá-la, né? Posso fazer pedaços menores, depois menores, depois menores, menores e menores, menores e menores, até chegar num pedaço em que eu não posso deixar menor, ou seja, um pedaço não divisível, né? Que é o átomo, a parte não divisível do ser. Então, se você parar para pensar, eu sou um amontoado de átomos. E esses átomos, eles não estão sempre na mesma disposição, eles modificam a sua disposição. Se você pensar, por exemplo, no processo de morte, os meus átomos, eles vão tomando outra disposição, que é ali, se você pensa no processo de quando eu vou apodrecendo, né? A minha carne, ela vai se desfazendo, ela passa a outra disposição, ela passa a ser humus, matéria decomposta, uma nova disposição dos mesmos átomos. O átomo que há em mim continua, só que numa nova disposição. E aí você pensa que ali na Terra, esses átomos de matéria decomposta, eles vão sendo transformados em carbono, ou seja, uma nova disposição desses átomos. Por isso existem os átomos e o vazio, né? Onde os átomos estão sempre se movimentando. E aí nós podemos perceber pelos nossos 5 sentidos, porque a vida acontece assim, do agrupamento e reagrupamento dos átomos, né? Num processo sem fim. E aí nós temos um outro filósofo importante, que é o Pitágoras. O Pitágoras é genial, né? Até há discussões filosóficas que nós não sabemos se existia mesmo um homem chamado Pitágoras, porque havia a escola pitagórica e vários alunos assinavam como Pitágoras. Então, não sabemos se é a escola ou se é o próprio aluno, né? Então, essa doutrina do Pitágoras, ela é meio assim, meio permeada de alguns elementos quase que religiosos, porque a filosofia, quando nasce, ela não se separa da religião, não se separa, tá? Ela não não chega no peito da religião e fala, some daqui, mas ela usa-se das explicações mitológicas muitas vezes, até para o entendimento, e até porque fazia parte do ser humano pensar a partir daquela forma de conhecimento, e a nova forma de conhecimento era muito nova dentro da história humana, né? Então, aqui está dizendo assim, que o Pitágoras acreditava que o número era o arquê. Aí você pensa assim, como o número
como o número, né? O número é o arquê. O primeiro dia que a professora falou isso pra mim na faculdade, eu pensei o número 1 grávido. Mas que jeito que o número é o arquê? Se você parar pra pensar, a natureza, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma lógica louca, assim, mas incrivelmente perfeita. A Terra, por exemplo. Pensa comigo no que é o planeta Terra, bicho. O planeta Terra é matéria bruta. A Terra aí vai conversar com a Terra. É um ser inteligente? Não é matéria bruta, né? Tipo essa mesa que existe aqui, é matéria bruta. Eu não chego aqui e falo, ó, mesa, vamos bater um papo. Bom, eu sou de filosofia, a galera acredita que eu posso fazer essas coisas. Mas não é assim. A Terra também é matéria bruta, não é um ser racional. A Terra, ela abarca toda a vida existente dentro dela, isso é óbvio. Eu e você estamos nesse barco, né? Se você parar para pensar, nós estamos dentro de um barco não racional. E esse barco, ele gira em torno do seu eixo. E o seu eixo dura, essa volta dura em média 24 horas. E o Pitágoras foi um dos caras que disse que a Terra gira em torno do seu eixo, né? Produzindo assim o dia e a noite. Ele foi um desses caras que deduziu isso a partir da observação da natureza. Essa volta, e o dia e a noite é extremamente importante para que haja vida na Terra. E essa volta, ela pode ser descrita a partir de um número, que é o 24, né? Mais em média aí 24 horas. Mas o planeta, ele não dá volta em torno só do seu próprio eixo, ele dá volta em torno de um astro louco, que é o Sol. Maravilhoso, não é louco? Nós precisamos muito do Sol na nossa existência, sem dúvida. Imagina, o dia que o Sol morrer, destrói tudo, né? Nós morremos também. Mas você sabe que o planeta Terra, ele segue uma órbita, cara. Ele segue uma órbita, né? E ele é irracional. Então você pensa, como que ele sabe qual é essa órbita a ser seguida? Como ele sabe dessa órbita? Como ele sabe o caminho que ele tem que seguir? Não tem alguém que segura na mão dele e diz assim, vem por aqui, companheiro, vem aqui, segue aqui. Porque se ele se aproximar um pouquinho do Sol, a gente morre. Se ele se afastar demais do Sol, a gente também morre. Assim, é milimétrico, sabe? Milimétrico é exagero, mas assim, é uma distância traduzida num número extremamente irracional. Se ele perder essa lógica racional traduzida pelo número, a vida deixa de existir. Ou seja, para que a vida exista, o universo tem que seguir uma lógica racional expressa no número. Portanto, essa lógica racional expressa no número tem que ter vindo primeiro. Então, o número é o arquê. Porque se o planeta Terra tivesse doidão, né, meio bêbado lá, vou pra lá, morre todo mundo. A fase, morre todo mundo. Quer dizer, a vida, ela segue algumas leis. E essas leis, elas podem ser escritas, descritas e num número, né? Portanto, essas leis expressas por números, elas têm que vir primeiro. Agora eu quero falar para você sobre dois filósofos importantes. Um representante do movimento chamado de mobilismo e outro de um movimento chamado imobilismo, certo? Quer dizer, essas duas correntes filosóficas, elas estão muito ligadas a uma reflexão sobre os seres que existem, né? Sobre as coisas que existem no mundo. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem que olhar para a natureza, perceber as leis da natureza e depois de perceber as leis da natureza, jogar isso lá para o universo de uma forma lógica, numa explicação lógica. E aí, o que a gente percebe nos seres? Que esses seres, eles se movimentam. Um ser, algo que existe, tá? Não vamos dificultar isso agora. Algo que existe, que ocupa lugar no espaço, mas cada ser em particular. A gente não vai falar, por exemplo, livros. Quando eu falo livros, olha o tantão que tem lá atrás. Mas eu falo de cada ser livro em particular, cada particular. Quando eu falo de árvore, existem bilhões, né? Mas eu falo de cada ser em particular. Então, analisar o ser é fruto de uma área do raciocínio filosófico chamada de ontologia. Onto, em grego, significa ser. E logia vem de logos, que significa explicação racional. Então, esses caras do mobilismo e do imobilismo,
Entenderam que eles precisam explicar o ser para entender o ser, para aplicar isso ao universo, à lógica da natureza. E nós temos um problema no ser, que é o quê? Se ele se movimenta ou se ele não se movimenta. Se ele muda, se esse movimento que existe no ser, se ele muda ou se ele não muda. Só que se ele muda, ele vai deixar de ser. Ou se a mudança não faz com que o ser deixe de ser. Você fala, nossa, professora, já não entendi. Calma, vamos devagar. Funciona assim. O Heráclito, que é o representante da corrente do mobilismo, ou seja, que defende que o ser se movimenta, ele partiu de um processo de reflexão parecido com esse que eu vou tentar levar você. Qual que é? É o seguinte, olha, o Heráclito disse que a natureza, ela tem um dos eixos, né, aquilo que move o todo, a luta dos contrários, a luta de forças contrárias. Como assim, para o Heráclito, há uma luta de forças contrárias? Assim que a vida precisa de contrários para existir. Por exemplo, a chuva e o sol. Se só chover o tempo todo na natureza, a vida não tem êxito. Agora, se parar de chover, também não tem êxito, né? Existe o calor, mas existe o frio. Existe A, mas existe B. E isso é importante para que haja vida, certo? E esse movimento de forças contrárias gera nos seres aquilo que Heráclito chamou de devir, ou seja, o que é próximo para o ser. Você sabe que o ser, ele se modifica. Olhe para você aí, olha, faça uma varredura, né? Você não é igual o tempo todo. Quantos você tem aí? Faça os cálculos, né? Você nasceu lá... Você era um espermatozoide, cara, né? Depois você passou a zigoto, você passou a feto, você passou a bebê, depois você passou a criança, agora você está aí, adolescente ou jovem, não sei quando você está me vendo. Você está me vendo adulto, você está me vendo idoso, né? Quantas modificações você, enquanto ser, já passou ao longo da vida? E essas forças contrárias da natureza, elas agem em nós gerando esse processo de devir. Eu tô aqui na minha casa na sombra, mas se eu sair e for ali pro sol, o sol, que tanto a sombra quanto o sol, elas me modificam enquanto ser. Se eu ficar só na sombra, eu vou ter defasagem de vitaminas no meu corpo. Mas e não só isso, né? Agora, se eu for para o sol e ficar só no sol, você sabe que os raios solares, eles modificam a minha pele, eles me modificam enquanto ser. Esses raios solares em contato com a minha pele, eles promovem o envelhecimento da minha pele. Essas forças contrárias, elas agem no ser, provocando o devir, certo? O devir, aquilo que há de vir, né? O que há de vir para um jovem? A idade adulta. O que há de vir para uma criança? Ser adolescente, ser jovem. O devir pode ser traduzido, assim, de uma forma mais simples, como mudança. A luta de forças contrárias gera em nós a mudança, certo? E a mudança é importante, né? Assim como a morte é importante para que a Terra dê conta da vida que existe. Se nada morresse, não daria lugar a um novo, nós temos excesso de contingente. Enfim, assim por diante, tá? Agora, o problema é assim... Na mudança, nessa passagem de um devir ao outro, o ser continua sendo o mesmo ou ele deixa de ser, certo? Você pega lá, você enquanto bebê, qual é o seu nome? Fala aí pra mim, fala aí seu nome pra mim. Então, você lá, você enquanto bebê, lá na sua certidão de nascimento, você recebeu o seu nome lá, o meu Carla, por exemplo. Mas aí tem a descrição do ser Carla. Esse é o problema do conhecimento, a gente já vai pensar em Heráclito, tá? Se o conhecimento,
significa descrever as características sensíveis do ser, ou seja, descrever aquilo que passa pela minha audição, visão, tato, olfato, paladar, eu tenho um problema muito grande com o conhecimento e um problema muito grande com relação à própria noção de verdade que o ser humano tem. Por quê? Porque o ser está sempre em devir. Aquilo que eu percebo do ser hoje não é a mesma coisa que será amanhã. Então, será possível uma verdade existente aí? O que é a verdade? Aquilo que eu era quando eu nasci, ou aquilo que eu sou hoje, ou aquilo que eu vou ser daqui a 10 anos? Quem é a Carla? A Carla é o bebê que nasceu, a Carla é essa que é hoje, ou é a Carla que vai ser daqui 10 anos? Se a Carla é isso, daqui 1 milhão de anos, o que foi a Carla para a natureza? A Carla foi aquilo que nutriu a planta? O que é a Carla? Como definir se a Carla está sempre deixando de ser? Porque para o Heráclito, o devir faz com que o ser deixe de ser. Ele tem uma frase importante que é assim, tudo muda, tudo flui. Nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio, né? Olha, se tudo muda, se tudo está em devir, se o mundo é corrente, tudo fluindo, eu não posso tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não vai ser o mesmo. As águas da primeira vez já passaram, né? A natureza se modificou ali à volta de si, mas eu também não sou a mesma. Olhe para você de manhã, quando você acordou até agora. Você não é o mesmo que era de manhã. Se você pudesse olhar aí a sua mão, né? De manhã no microscópio, dá uma voltinha ali fora a hora que você volta, é a mesma mão? Tem as mesmas características que tinham antes? E se não tem as mesmas características que tinham antes, como que você pode dizer que é a mesma coisa? Você fala assim, ó, esse livro aqui e esse livro aqui, é o mesmo livro? Você fala, não. Por que não é o mesmo livro? Porque as características dos livros, professora, são diferentes. Aí eu digo para você, e quando as suas características mudam, você também não é o mesmo? Quem é você? Porque você fala, eu sou a Carla, tá? Mas a Carla é muito pequeno. A palavra, nesse sentido heracliano, ela não dá conta do mundo. Por isso é muito questionável dentro do raciocínio heracliano você dizer que existe uma verdade absoluta, porque se tudo muda, tudo flui, como que eu quero algo absoluto que não se modifique? Como que eu quero uma verdade que seja a mesma em 10 anos, por exemplo? Se eu produzo conhecimento sobre o ser e nesses 10 anos o ser já se modificou 1 milhão de vezes. Num dia, quanto o ser se modifica num dia? Quanto mais em 10 anos? E aí, o grande problema ontológico é esse. É mobilismo. O ser se modifica o tempo todo. E aí, para produzir conhecimento sobre isso, quem é você? Você é o que era ontem, o que é hoje? Você é aquilo que vai ser amanhã? Ou nesse ciclo, fala, professor, eu não sou nada. Eu não sou o que era ontem, não sou o que é hoje, amanhã eu não sou, também não sou, eu só não sou, né? Não sou nada. E aí, nós temos um cara que vai bater de frente com ele, que é o Parmênides, né? O Parmênides tem uma reflexão que diz assim, o ser é, o não ser não é. Nós estamos falando de outra corrente de filosófica agora. Ele é representante do imobilismo, Parmênides de Elis, né? Ele vai dizer assim, não, o ser, e aí a gente tem um dos pontapés iniciais da metafísica dentro da filosofia. Existe algo no ser que não pode ser percebido pelos 5 sentidos, pela audição, visão, tato, olfato, paladar. Existe algo no ser que é só a razão que consegue. Portanto, se existe algo no ser que não pode ser verificado pelos 5 sentidos, que é só a razão que consegue perceber, existe uma essência é aquilo que não se modifica, metafísica, que só a razão pode alcançar nos seres. E aí cabe à razão procurar essa essência metafísica, ou seja, que não passa pelos 5 sentidos nos seres. Então, aí você pergunta, e qual é a essência dos seres, professora? Ah, filho... A filosofia tá aí para você raciocinar. Ninguém fez um livro escrevendo todas as essências que existem no ser. Só que essa essência para esses caras não se modificam, né? Eu posso tentar fazer um experimento aqui para ajudar você a refletir, pensando em Heráclito e Parmênides. Você olha para essa folha, certo?
Folha. Tem certeza que é folha? Você fala, é. Então, vamos dar um nome ao ser de folha, tá? Agora, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço isso aqui, eu pergunto pra você como é o nome deste ser. Você vai dizer bolinha de papel. Ué, mas é a mesma folha? O Heráclito vai dizer, é outro ser, não é o mesmo ser. Antes era folha, agora é bolinha. O Parmênides vai dizer, é a mesma folha de papel. Eu não tô vendo a folha de papel, mas a minha razão consegue perceber que existe algo em comum antes e agora. O papel permanece aí, só que sob nova característica. Aí se eu voltar ela e perguntar para você, e agora? É a mesma folha de antes? O Heráclito vai dizer, a mesma não. É outra folha. O Parmênides vai dizer, mas a folha, é ainda a folha de papel. A folha de papel permanece aí, tá? E aí imagine não, olhe, né? Eu faço isso. Espero não botar fogo na minha casa. E aí, você... Por isso o Heráclito dizia assim que o fogo é o arquê, tá? O fogo é o arquê porque o fogo, né? Onde o fogo passa, tem um fragmento que diz assim, onde o fogo passa, nada permanece igual, né? Tudo se modifica. Então, olha lá. Então, tô botando fogo na folha. Aí eu pego aqui e pergunto pra você, o que é isso? O que é isso? Isso aqui é folha de papel ou é cinza? O Heráclito vai dizer é cinza, portanto, outro ser. O Parmênides vai dizer ainda é folha de papel. É uma essência comum. Porque o Heráclito vai dizer o ser é um, ele não se modifica. A minha razão vai buscar a essência entre A, B, C e D, por mais que ele seja diferente. Entende? A Carla, que era